decreto do Estado que deve substituir o que está em vigência nesse exato momento. Empresários e trabalhadores querem saber as restrições, se elas vão diminuir. O nosso repórter Márcio Rangel está ao vivo e traz informações pra gente. Mais uma vez, muito boa tarde, Márcio. Isso mesmo, Gernan. Esse decreto que está em vigor, ele vale até amanhã, dia 4 de abril. Mas há uma expectativa, inclusive porque a promessa é que esse novo decreto, que vale a partir da próxima segunda-feira, deve ser anunciado ainda hoje, neste sábado. Quem vai falar um pouco mais sobre essa expectativa, sobre essas mudanças, é o próprio secretário de Saúde, Geraldo Medeiros, que está aqui ao nosso lado, aqui em Campina Grande. Secretário, há uma previsão, claro, para um relaxamento das medidas de prevenção exatamente relacionada ao comércio. O que é que o senhor já pode adiantar para a gente que deve vir nesse decreto após essa discussão de hoje à tarde? Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Gernan, os paraibanos e paraibanas. Nós estivemos ontem durante 4 horas reunidos com o governador do estado e o secretariado, analisando item por item os segmentos. E a ideia é, após esses 10 dias de paralisação no sentido de conter a pandemia, isto é, nós teremos daqui a 15 dias reflexos desta atitude de contenção social, teremos uma diminuição no número de casos novos confirmados e de óbitos. É essa a função do isolamento social e a vacinação, que são os 2 elementos que podem conter a pandemia. Nós teremos provavelmente publicado hoje já no Diário Oficial para preparar os segmentos econômicos, desde que segunda-feira nós teremos medidas de flexibilização. O comércio, né, será contemplado com a abertura do comércio e ainda estamos analisando alguns itens que serão também contemplados no sentido de permitir que gradativamente nós possamos retornar às nossas atividades habituais. Falando em comércio, o senhor continua aqui comigo. Ô, Gernan, a gente tem um trecho de uma fala do presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas aqui de Campina Grande, o Carlos Botelho, que nas redes sociais ontem mesmo ele pediu exatamente essa colaboração, essa sensibilização das autoridades públicas sobre a importância da reabertura do comércio, mas uma reabertura controlada, organizada, responsável. Esse foi o termo que ele utilizou. Vamos ouvir um trecho dessa declaração do presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Campina Grande, que inclusive divulgou uma nota conjunta com a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado. Coloca no ar. Nesse momento, com a união da classe lojista do Estado da Paraíba, queremos chamar a atenção e sensibilizar o governo do Estado para que olhe para a classe que produz, principalmente os micros, os pequenos e os médios comerciantes desse Estado, que já chegaram no limite dos prejuízos, já colocaram todas as suas reservas para dar sobrevida à sua empresa. Lutamos pela vida, sabemos que ela é o nosso maior bem. Contudo, para andar junto com o comércio, né, precisamos do comércio aberto e não fechado. Nesse momento, só vai ter desemprego e falência das empresas. Precisamos saber andar junto, saúde e economia nesse momento. Tá aí a fala do presidente da CDL de Campina Grande, o Carlos Botelho. Secretário, o senhor disse agora há pouco que só tem 2 soluções nesse momento para a pandemia. É garantir o distanciamento social, evitar as aglomerações e acelerar o processo de vacinação. Por falar nisso, semana passada nós recebemos, né, desde o início desse processo, o maior número de vacinas que já foi distribuída para os municípios. Há previsão de chegada de novas vacinas para imunizar esse povo? Sim, o cenário é de acordo com o cronograma do Ministério da Saúde, que nós tenhamos semanalmente o envio de remessas com um quantitativo maior, permitindo que nós possamos prever que no espaço de 15 dias nós tenhamos vacinado todos os idosos acima de 60 anos e aí sim entrarão as pessoas com doenças associadas. Nós temos 6% reservado para as forças de segurança, que foi uma deliberação do governo federal,
E gradativamente nós estaremos vacinando a população de grupos prioritários que representam na Paraíba aproximadamente 1.300.000. Já foram distribuídas mais de 800 mil doses de vacina e aplicadas 530 mil já aplicadas. Consequentemente, nós temos mais de 10% da população já vacinada. E esse número foi bem positivo, inclusive foi destaque nacional ontem, quando a Paraíba ultrapassou até estados como São Paulo, percentualmente falando, ou seja, a vacina isso quer dizer o quê? Que o sistema ou a estrutura de vacinação do estado está pronta. Chegou vacina, a galera aplica, porque a gente já superou até São Paulo nesse índice aí de vacinação, é isso? São vários elementos, né, que contribuem. A remessa rápida do governo do estado, que montou uma logística de 11 furgões frigoríficos, 2 aeronaves, num espaço de 6 horas, todos os 223 municípios já recebem a vacina. E as 6 horas, esse é o tempo para chegar em tudo? Exatamente, são 6 horas, porque as regiões mais longínquas, elas são remetidas através das 2 aeronaves do governo. Então, rapidamente, os municípios recebem as vacinas e devem também aplicar rapidamente. É um trabalho dos secretários municipais, dos prefeitos, dos agentes comunitários de saúde para procurar aquelas pessoas que ainda não fizeram a aplicação da segunda dose, que é fundamental. As pessoas precisam entender que já receberam a primeira dose. No caso da Coronavac, 14 a 28 dias tem de fazer a segunda dose. E no caso da AstraZeneca, 3 meses. Então, quem fez a primeira dose tem de esperar o dia para fazer a segunda dose, porque só assim estará protegida. Ok, secretário, obrigado pela participação. Tá aí, notícia boa é que nesse aspecto a gente está caminhando rápido, a Paraíba com a vacinação chegou, como o secretário disse, 6 horas, todas as regiões do estado já recebem a vacinação e a notícia mais, digamos assim, alvissareira para esse sábado é ouvir do secretário que o próximo decreto vai trazer restrições mais amenas, o comércio vai voltar a funcionar, porque na verdade, né, Gerlane, ninguém quer ver ninguém fechado, comércio ninguém fechado. Agora, infelizmente, numa situação como nós estamos, essa é a única alternativa para meio que frear o novo coronavírus. E as recomendações continuam as mesmas. Hoje é sábado, amanhã é domingo de Páscoa. Se puder ficar em casa, fique. Fique em família, evite a aglomeração, evite as festas em família, porque, como a gente já destacou aqui, as festas em família são um grande problema também dessa pandemia. Eu volto com você. Ok, Márcio, muito obrigado. Transmito meu abraço aí ao secretário Geraldo Medeiros, sempre muito atencioso aqui com a nossa equipe. Veja bem, fechamento de comércio eu não concordo em situação nenhuma. Fechamento de comércio, para mim, tem que fiscalizar. Não pode aglomerar. Se houver aglomeração, que haja fiscalização. Eu cheguei, inclusive, a divulgar, até no meu Instagram mesmo, eu disse, olha, fiscalização sim, fechamento não. Ainda bem que o próprio secretário Geraldo Medeiros já adiantou, né, que o comércio vai ser reaberto. O comércio volta a funcionar. Ele não deu detalhes em outros pontos, como, por exemplo, bares e restaurantes, que estavam com essas medidas restritivas, né, antes desse decreto, funcionando até as 4 horas da tarde e fechados nos finais de semana. Será que com esse novo decreto volta a funcionar até 4 horas da tarde ou se estendendo um pouco mais? Porque isso causa também um grande prejuízo para essas pessoas. É o que eu digo, né? Que haja o funcionamento com fiscalização para que não haja aglomeração. Mas sendo mantido o distanciamento dentro do estabelecimento comercial, com um número reduzido da capacidade do próprio estabelecimento, eu, particularmente, não vejo problema. A gente tem que dar fôlego para esse empresário também. Quantos garçons estão desempregados nesse exato momento? Quantas pessoas que trabalham em bares e restaurantes? Quantos estabelecimentos acabaram fechando devido ao decreto e que não vão conseguir abrir as portas porque estão literalmente quebrados? Então vamos aguardar. Há essa expectativa que esse novo decreto seja divulgado ainda hoje à noite, nesse sábado, ou no mais tardar amanhã, domingo, e nós vamos trazer todas as informações. Olha, chegou a hora de garantir